vou convidar o Jefferson Cunha para presidir essa reunião. Por favor, Jefferson. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião pública à distância do racionalismo cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Uma boa noite a todos que nos acompanham nesta reunião pública à distância. Nós vamos adotar a praxe que vem sendo seguida nas últimas reuniões, que é a leitura e os comentários das mensagens, das perguntas, questionamentos enviados para a sede mundial. Vamos lá, então. A primeira pergunta faz assim: a reunião pública à distância pode substituir uma reunião pública presencial? E qual a importância da reflexão sobre as orientações dadas nas reuniões públicas presenciais? E a pessoa diz que está enviando esta pergunta porque nota que muitas pessoas estão preferindo acompanhar a reunião pública à distância, portanto, essa que nós estamos aqui realizando, ao invés de frequentarem as reuniões públicas presenciais. Nós vamos iniciar fazendo um rápido retrospecto da nossa filosofia racionalista cristã, que durante 110 anos, mais precisamente de 1910 até 2020, ela veio sempre no modelo das antigas, como eram chamadas à época, sessões públicas. Depois, adaptou-se para a nomenclatura que nós seguimos e adotamos hoje de reunião pública espiritualista. Luiz de Matos, nosso presidente Gilberto Silva lembrou bem, minutos antes de nós iniciarmos, tinha como foco, como objetivo principal, levar informações, transmitir orientações e fortalecimento às pessoas para que elas, primeiro, compreendessem a razão de estarem aqui, entenderem-se como parcela de um todo universal. E daí, então, teriam condições de enfrentarem seus desafios, colocando em prática aquilo que ele implementou, ou seja, as reuniões públicas espiritualistas, onde tinha limpeza psíquica, onde havia uma forte concentração de pensamentos que permitiam aos médiuns captar tudo aquilo que o astral superior irradiava no sentido das dúvidas, das dores, de todas as ansiedades que as pessoas chegavam, aportavam às casas racionalistas cristãs. Então, as pessoas aprenderam essa disciplina, colocaram em prática em suas vidas cotidianas. E foi um número incontável, não temos número mensurável de pessoas que foram beneficiadas, espíritos livres da matéria que também foram recolhidos e também aprenderam nas reuniões públicas o que são, o que fazem e o que precisam fazer para conquistarem o desenvolvimento espiritual. Então, a tônica das reuniões públicas presenciais é exatamente essa, de permitir que ali, naquele ambiente totalmente organizado, preparado pelas forças superiores, pelos militantes e também por muitos assistentes disciplinados, frequentadores assíduos, permitirem a base de apoio para que as forças superiores, então, ali, em loco, capte as vibrações, as auras, as ansiedades, todas as dores, questionamentos e irradiem, vibrem, para que os médiuns, então, ao verbalizarem aquela irradiação que assim está sendo transmitida, permita ao presidente da reunião, então, discorrer comentários, sanar dúvidas, transmitir fortalecimento, revigoramento. Então, tudo isso é feito numa reunião pública presencial, em que tudo ali é coordenado, primeiro,
por um presidente astral da própria casa. Tem os formadores de corrente. Então, eles preparam o ambiente fluidicamente ligados às especificidades de cada reunião. Em cada reunião, existem estratégias a serem elaboradas pelas forças superiores. E acreditem, muitos assistentes colaboram na formação com a matéria fluídica ambiente e das próprias auras de muitos que estão servindo também de apoio às forças superiores. E ali, presentes naquelas reuniões, a pessoa identifica, ela vivencia de perto a lei da atração, a força do pensamento, porque casos concretos são colocados, são realizadas ali verdadeiras normalizações, são transmitidas palavras de orientação, mas, sobretudo, de encorajamento. E quem está nas reuniões não só percebe os fenômenos das leis da atração, da manifestação mediúnica, onde ocorre o entrelaçamento fluídico, tudo isso facilita a compreensão do que seja a disciplina racionalista cristã. Mas falamos que até 2020 nós trouxemos esse formato das reuniões públicas, porque ali, então, com o fenômeno da pandemia, o mundo ficou de joelhos diante de um vírus mortal. E o isolamento, então, não mais permitiu a abertura das casas racionalistas cristãs. Foi quando, então, o astral superior intuiu a implementação desse modelo que nós aqui estamos realizando. As reuniões públicas à distância, porque as pessoas agonizavam sem entender pelo que passavam, que caminho tomar, como se defenderem de um estado de tamanha dor, dramáticos, ansiosos. E aí, então, essas reuniões trouxeram todo o revigoramento, todo o esclarecimento do que seja a vida, e são importantíssimas, são de extrema relevância para que as pessoas compreendam o racionalismo cristão na sua fase conceitual, mas sempre que nós pudermos, falaremos da sua prática, da limpeza psíquica, da conduta escorreita, respaldada sempre nos princípios que o racionalismo cristão explana: respeito, igualdade, amor ao próximo, lealdade ao trabalho, aos compromissos assumidos pelo próprio espírito, enquanto estava no seu mundo de estágio. Então, essa diferença ela é importante nós informarmos, mas uma veio suprir a lacuna deixada por uma pandemia. Tem a sua extrema relevância, porque muitas casas não mais têm as 3 reuniões públicas ao longo da semana. Então, no dia que essas casas não estão realizando suas reuniões presenciais, estamos aqui para sempre levar orientações, transmitir palavras de fortalecimento que estão contidas na obra essencial Racionalismo Cristão. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A segunda pergunta inicia com a seguinte proposição: como é definido o sexo, feminino ou masculino, quando é descoberta a gestação? É o espírito que escolhe seu campo de estágio, já que é dotado da faculdade do livre-arbítrio? E quando decide, em uma fase da vida, ser outro gênero, como é visto à luz da espiritualidade? Apesar de o espírito não ter sexo, ao longo das experiências de outras vidas, ficam marcadas uma polarização vibratória de características, sejam masculinas ou femininas. E é exatamente aí, então, que ele vai, no seu mundo de estágio, preparar tudo aquilo que necessita para uma próxima vinda ao planeta. E quando dizemos que ele prepara, ele escolhe primeiro a região do planeta, o país, depois
aquele que vai servir de pai, aquela que vai servir de mãe. E com a matéria ambiente do seu mundo espiritual, ele vibratoriamente se aproxima aqui dessa camada mais densa da atmosfera fluídica do planeta e começa a vibrar. E ele vibra com a força daquela polarização energética da qual nos referimos, que traz características mais predominantes de um sexo ou de outro. Mas existem questões muito peculiares, que a partir do terceiro mês, então, da gestação, é que o espírito, então, consolida os laços fluídicos com o feto. E a partir do terceiro mês em diante, a gestante, com a transformação do seu corpo, começa a ter um aumento do mesmo, até porque a gestação promove essa modificação. E nesta transformação do seu corpo físico, esse acréscimo que é verificado, acresce também a sua vida anímica, o seu corpo astral, o seu corpo fluídico. E uma vez aumentado, o que ocorre? Expande-se mais, está mais suscetível de colher interações próprias do mundo físico. Luís de Matos afirma ser o período de maior perturbação para o espírito que trabalha pelo seu renascimento. Esse início de interação com o corpo fluídico, com o espírito, com o corpo físico de sua futura mãe. E exatamente aí ocorrem muitos desencontros espirituais de natureza vibratória e que, por certo, vão ser desdobrados e vão ser identificados mais à frente, quando a pergunta nos coloca sobre a troca de gêneros, o deslocamento daquilo que foi escolhido, que foi irradiado. Então, nós vamos simplesmente dar sequência. A lei da atração, que, como nós colocamos, é a responsável por essa consolidação de características que podem ser modificadas, masculinas ou femininas, faz com que a mesma lei da atração, ao longo da sua trajetória aqui na Terra, vá repercutir todos aqueles desencontros do período da gestação, que neles podem ter havido, então, uma fratura de um movimento do próprio espírito que está renascendo, por ter trazido sua vibração, mas encontrou-se com uma vibração muito densa, a da Terra. E ali podem haver alguns desvios, algumas lacunas. E o fato de, mais adiante, a pessoa manifestar inclinações e tendências por um outro gênero, que não aquele que predominava, simplesmente traduz esse desencontro do consciente, do corpo físico, com as minúcias, com as particularidades do corpo fluídico. É assim que nós entendemos. E devem ser respeitadas essas pessoas, porque a matéria em si não tem essa relevância. O que tem relevância, sim, é a manifestação espiritual. É o que o espírito consegue manifestar, exteriorizar de valores que traz com ele de outras vidas e o que já consegue assimilar e colocar em prática na vida atual. O físico é importante, sim, mas ele é acessório. O espírito é eterno. Então, se fala muito, se questiona, se critica, se discrimina essas pessoas, quando, na verdade, o que está havendo é uma estabilidade fluídica, em grande parte das vezes, ocasionada exatamente por quê? Por aquele momento em que foi formado o corpo físico. Então, tudo é muito natural, tudo está na dependência de cada um buscar a reestabilização, a reestruturação das predominações, daquilo que foi predominante, daquilo que era a sua polarização original, e que foi vibrada naquele sentido. Isso leva tempo, demanda esforço, trabalho e, sobretudo, compreensão da sociedade, tolerância, acima de tudo, e respeito por esses irmãos em essência. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
A pergunta seguinte fala assim: a moral dos tempos de Luís de Matos e Antônio Cotas eram diferentes da moral de hoje? O que é a verdadeira moral? O conceito de moral varia com os tempos. Bem, Luís de Matos, Antônio Cotas, todas as figuras de proa do racionalismo cristão sempre estiveram respaldadas pela moral cristã, que acentua e exalta o respeito ao próximo, ao semelhante, a sublimação da justiça e também aquela dedicação exclusiva, aquela doação para a realização, para o planejamento e execução de tarefas e de pensamentos, antes de tudo, de ideais construtivos para o todo, porque estamos todos movimentados por um só querer, por um só objetivo, que é evoluir espiritualmente. Existem várias morais, existem vários tipos de moral, mas cada uma delas atende a conveniências muitas, muito próximas, muito estreitas das questões da vida material. Não vamos mencioná-las, porque demandaria muito tempo, mas o fato é que as questões de moralidade estão muito alinhadas com conveniências próprias, com subordinações de comodismos e de conveniências da vida física. Então, quando pergunta se varia com o tempo, não a moral cristã, ela sempre foi e continuará sendo a mesma. E todos nós, racionalistas cristãos, encontramos nessa base, nessa referência, todo o engajamento e o apoio necessário para que possamos orientar nossos pensamentos e darmos efetivação a tudo aquilo que pretendemos realizar. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A próxima pergunta diz assim: a vaidade é uma das últimas falhas que o indivíduo abandona. Se é uma das últimas imperfeições que o espírito abandona, então todos têm vaidade. Alguns mais, outros menos, e alguns poucos as têm minimamente, mesmo que esta seja a sua última existência física no mundo exposto. O que é a vaidade? Por que se afirma ser uma das últimas imperfeições que o ser humano deixa aqui na Terra e corrige, portanto? É porque a vaidade está muito ligada à necessidade, ao apego de questões materiais, à ânsia de posições sociais, à prevalência das opiniões, todas elas num cunho estritamente materializado. Então, quando as pessoas conseguem transpor essa fase de suas vidas e começam a entender o semelhante como um igual, que também trabalha por sua evolução, ele já não mais exalta tanta importância às ilusões do mundo físico. Agora, ele diz assim: todos, então, aqui somos vaidosos, porque é a última das imperfeições a ser corrigida. Não necessariamente. Existem pessoas que estão aqui nesse mundo trabalhando, livres de qualquer tipo de vaidade, mas que trabalham outras características a depender de aperfeiçoamento. Um exemplo muito frisante: as pessoas que já não têm mais nenhum tipo de apego, elas podem ser muito introspectivas, estão muito interiorizadas em si, nas suas necessidades, sem se preocupar tanto com o seu semelhante. Essas pessoas, elas renunciam à transmissão de um valor espiritual muito grande que elas possuem. E, portanto, poderá dar, seja uma nova vinda aqui a este mundo, com que objetivo? Não mais da vaidade, mas sim dar sentido a uma unidade, criar condições de entrelaçamento com pessoas, congregação com seres humanos. Que isso é muito importante. Estabelecer amigos, fazer com que eles sintam-se cada vez mais valorizados e daí então possam se sentir encorajados e ter uma âncora, que é aquele que lhe impulsiona na direção
desta descoberta de si próprio. Então, muitos, desde tenra idade, receberam preciosas, valiosas orientações no seu lar quanto à necessidade do espírito aqui na Terra. Informações que frutificaram, ganharam corpo, ganharam substância. E, portanto, essas pessoas não têm nenhum tipo de imperfeição relacionada à vaidade. Mas, como dissemos, enquanto estamos aqui, temos missões a assimilar e tantas outras a transmitir aos nossos semelhantes. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Agora nós vamos ouvir uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Sempre incentivamos a leitura da obra intitulada Racionalismo Cristão, para que se aprofundem nos esclarecimentos espiritualistas que proporciona. Temos também outra obra essencial importantíssima, denominada A Vida Fora da Matéria. Se todos soubessem como é a vida fora da matéria física, muitos jamais praticariam tantos atos indesejáveis como acabar com a própria vida ou tirar a vida do semelhante em processo perturbativo, como o de se deixar levar pelos vícios, conduzido por espíritos obsessores que jamais tomaram conhecimento do que eram como força e matéria quando em vida física. O dia em que as pessoas souberem um mínimo sobre espiritualidade, verão quanto é importante o conhecimento da vida fora da matéria física. Irão saber que o espírito, quando não tem consciência de sua condição, não consegue deixar o mundo físico, permanecendo na atmosfera fluídica da Terra, a intuir seres humanos com pensamentos afins, podendo levá-los ao desequilíbrio psíquico. Nas casas racionalistas cristãs, trabalha-se para que os espíritos sejam encaminhados aos seus campos de estágio e não mais perturbem seres humanos que não têm noção do que seja a espiritualidade. Temos o grato prazer de receber as pessoas em nossas casas para as orientar e lhes mostrar quanto a vida se torna mais fácil para elas quando têm consciência de que praticar o bem voltado para o próximo é como fazer bem a si mesmas. A espiritualidade é tão importante que deveria ser ensinada nas escolas para que os alunos soubessem o que vieram fazer neste mundo, que é trabalhar pela sua evolução espiritual. Portanto, é fundamental que os pais se esclareçam espiritualmente e possam bem encaminhar seus filhos, de modo a vencerem os obstáculos da vida, porque todos têm força interior para conseguir. Sendo assim, incentivamos a vinda dos assistentes às reuniões públicas realizadas nas casas racionalistas cristãs, para que lhes seja mostrada uma forma de vida melhor, sobretudo nos lares, que só o esclarecimento espiritual é capaz de proporcionar. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros,
a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Um agradecimento todo especial àqueles que nos acompanharam. Uma boa noite. Até a próxima. Está encerrada a reunião. Gilberto? Bem, amigos, uma alegria muito grande ter tido vocês aqui conosco nessa reunião pública à distância do racionalismo cristão, como estamos denominando, porque são inúmeras casas já aqui se somando a nós, e queremos deixar, então, nosso convite para estarem nas casas racionalistas cristãs em suas reuniões públicas presenciais, sexta-feira, e a grande maioria das casas estão realizando estas reuniões. A todos, uma boa noite, um bom descanso e até a nossa próxima reunião na quarta-feira aqui.